Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Junior Costa e eu já tô aqui para fazer então o terceiro vídeo da série das Sextas Fantásticas. Para quem não conhece, eu vou deixar lá embaixo um box de informações, então não deixem de conferir a playlist completa, né? Aliás, já tem os dois primeiros vídeos com 2 contos. E a ideia desse projeto é a seguinte: em alguma sexta do mês, eu estava me planejando se eu poderia trazer pelo menos em 2 sextas do mês um conto para vocês. Eu estou me baseando nessa coletânea aqui, que é Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino, da Companhia das Letras, e eu acredito que a maioria desses contos já estejam em domínio público, tá? Então, assim, caso vocês não tenham tanto problema com spoilers de contos, ou se vocês já leram mesmo, porque muitos daqui são bem conhecidos, fiquem à vontade para comentar, e caso vocês tenham vontade e não queiram ver o vídeo, vocês podem ler e depois voltar aqui para conversar comigo, tá? O conto do vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto pelo título, é o Elixir da Longa Vida, né, do Honoré de Balzac. Foi publicado, acredito, inicialmente em 1830. E, se eu não me engano, ele foi lançado no A Comédia Divina. Se eu tiver errado, eu vou deixar uma observação lá embaixo. Enfim, bom, esse conto ele é bem interessante porque ele vai tocar em um tema que eu ainda não tinha visto nesses contos aqui, que é a questão religiosa barra vida nefasta, essa ideia de pecado e reflexão dos personagens. Bom, nós vamos ter aqui então um contexto medieval, né, onde a gente está ali junto com esse personagem, o Dom Juan, que ele está numa festa junto com várias mulheres, uma coisa meio Sodoma e Gomorra, e do nada ele recebe a mensagem, a notícia que seu pai faleceu. Vem um mandante, enfim, vem um empregado e fala que o pai dele morreu, e ele vai até o aposento, e a partir desse momento a gente acompanha um momento de reflexão do próprio personagem. Ele passa todo um corredor ali pela luz do achote bem fraco, refletindo sobre a vida dele, sobre o que de fato ele estava fazendo ali dos seus dias. Chegando no aposento do pai dele, tudo colabora para ficar uma cena totalmente macabra. Então, é a tempestade lá fora, o vento batendo nas árvores, o cachorro, né, o cão de caça preto, que está ali ao pé da cama. E a gente vai conhecer um pouco mais da vida desse personagem, né, que é o senhor Bartolomeu Belvidero. A gente sabe que ele se casou ele já era velho assim quando ele se casou com a sua esposa, que ela era muito nova. E desde que ela morreu provavelmente de alguma doença, que a gente sabe que naquela época era muito comum as pessoas morrerem de doenças que hoje são mais fáceis de se curar. E ele entrou em um estado meio que de depressão. Desde que a esposa faleceu, ele não foi o mesmo. Ele nunca foi de muitas festas como o filho dele é no presente. E ele ficou nesse estado, ele ficava isolado nos seus aposentos dentro do palácio. O pai dele está ali, praticamente morto, mas ele consegue dar uns suspiros de vida, assim, consegue falar para ele, apontar assim para a gaveta, e o filho dele vai até lá e encontra um frasco, né? Ele não chama do elixir, mas é um frasco com água, digamos assim, e o pai faz um gesto que dá a entender que é para jogar em cima dele. E o filho vai pingar assim e acaba pegando no olho do pai. E o olho, que já estava totalmente... o corpo já estava meio que em fase de coisa decrépita, as veias já estavam aparecendo, e o olho meio que ganha vida. O filho fica totalmente transtornado com a cena que ele vê, e ele fala que aquilo ali é coisa da cabeça dele. Ele já estava perturbado com a notícia da possível morte do pai dele, né? Ou da quase morte, enfim, a gente não sabe muito bem em que estado o pai estava quando o filho encontra. E aí acaba que o filho resolve colocar o pai no meio do palácio, numa mortalha gigante, para os artistas, os escultores virem fazer suas obras de artes, né, suas esculturas ali, porque na corte tudo era notícia, tudo era motivo de vamos pintar, vamos construir, vamos esculpir, enfim. Bom, e o Juan agora, né, vamos chamar ele de Juan. O Juan agora já, enfim, necessitado, ele resolve mudar os ares, e que ele morava antes na França, ele resolve se mudar para a Espanha, tentar uma vida melhor. Ele acaba conhecendo uma moça, na qual tem um filho com ela, e assim as coisas começam a mudar, porque ele começa a cair em
um momento ali de declínio, a vida dele começa a mudar completamente do que antes era apenas uma vida fácil, de regalias, ele era muito mimado, porque o pai era comerciante, ele tinha muitas riquezas, e ele fica pensando em como será que o filho dele vai ser digno daquilo tudo, e se ele de fato é digno daquilo tudo. Só que o filho dele cresce, e o filho é completamente diferente do avô e do próprio pai. Ele entra para a igreja. Com Juan, ele acaba entrando em contato com alguns padres, ele passa a refletir. Esse momento do livro, do conto é meio mais de reflexão, porque ele passa a conversar com tanta gente para tentar entender o que ele pode fazer para melhorar de vida. Mas aí ele sabe que ele também está começando a morrer, ele está começando a entrar em um período ali de depressão, então meio que a história vai se repetindo. E ele pensa ainda no elixir que está dentro daquela mesma gaveta, e ele ainda pensa se um dia ele vai voltar a usar aquilo, não obviamente no pai, que já está morto, mas nele. Assim, desde cedo, o Juan, ele nunca foi uma pessoa, um fluxicheiro, digamos assim. Ele levava religião ou qualquer crença com o maior desdém do mundo. E ele fica realmente assim, pensativo, por que meu filho está dentro da igreja, sendo que eu estou aqui nessa vida? E, obviamente, ele já está ficando velho, e ele chega pro filho dele ali, meio que no leito também, fala: olha, quando eu morrer, você vai ter que pegar aquele frasco ali, vai derramar primeiro nos meus olhos, depois na minha boca e depois no resto do corpo. E o tempo passa e isso acontece. O filho vai, obedece às ordens do pai e vai derramando pingo no rosto dele. Só que um dos braços, que já estava morto do pai, acaba enforcando o filho. E com aquela cena, todo mundo do palácio acaba indo lá. O Juan, que já estava morto, volta à vida. E aí ele meio que vira um santo ali na aldeia, na comunidade. Todo mundo começa a considerar ele um milagre. Os próprios padres, mesmo conhecendo o Juan, sabendo que ele não era uma boa pessoa, acredita que ele é um milagre, que ele foi um exemplo do poder divino, e acaba considerando ele a maior imagem, ali, a celebridade do local. E tudo aquilo vai entrando em conflito, porque o Juan, mesmo dentro do... não é de um caixão, é de outro local que eles colocam ele, fica amaldiçoando, e o conto fecha de um jeito assim meio... o que será que aconteceu, sabe? Bom, enfim, não é um conto assim que eu terminei e falei: caraca, que conto maravilhoso. Mas ele tocou em pontos interessantes, como essa coisa do ciclo, né? Das gerações se repetirem. Então, acontece uma coisa com o pai, acontece uma coisa com o filho, e possivelmente com o neto também poderá acontecer, né? Não acredito que não tenha continuação, mas é muito interessante porque o conto ele vai abordar alguns pontos chaves, como a reflexão, o poder da religião sobre a vida das pessoas e como elas se baseiam muito, elas utilizam a fé como seus pilares de sustentação. O final do conto é meio de escárnio, assim, é bacana vocês verem para terem suas conclusões, mas eu achei bacana, achei interessante. E se vocês já leram o conto, deixem aqui nos comentários. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos, seja bem-vindo, caso você tenha chegado agora, veja os outros vídeos, tem na aba playlist, tem todos os tipos de vídeos aqui no canal, e é isso, até a próxima, tchau!